Olá pessoal, olá a todos. Espero que vocês estejam aí vendo nossa aula, e a nossa aula especial sobre 4 questões do Enem 2010. A gente continua então a resolução. Extremamente importante essa prova, uma prova cansativa, com muita leitura. Tem que pôr para quebrar, estudar bastante. Você, aluna, meu aluno querido, tem que estudar muito. Combinado? Nada de ficar só lendo a beirada de questão, não. Tem que ler muito. E aí eu vou dar os caminhos para vocês. Beleza? Grande abraço! Força! Vamos! Vamos que vamos! Até já! Bom, continuando então a nossa aula. A gente está vendo uma aula aqui, uma questão 56 da prova azul do Enem 2010. Acho que é bom colocar aí 2010 para não ter dúvida, né? Um Enem muito bem feito, inclusive eu fiz essa prova pessoalmente. Muito legal. Faço as provas ainda. Já sendo formado, pós-graduado, estou sempre trabalhando nas provas. Bom, aqui está um pouco zoom demais, né? Bom, aqui eu vou traduzir para vocês. Ao escavar 1 quilômetro em direção ao centro da Terra, a temperatura pode ser 250 graus Celsius. Mostra o magma saindo aqui, rocha permeável. Depois, nas regiões onde placas tectônicas se encontram, como na Islândia, o magma está próximo da superfície. Água subterrânea escapa por quebras da superfície terrestre, formando piscinas, geysers, a partir dos quais pode ser canalizada e usada em residências. E a água aquecida gera vapor que pode ser empregado para impulsionar turbinas e gerar energia elétrica. Energia elétrica, que é então a lógica dessa questão. E aqui uma usina termoelétrica. Bom, a fonte de energia representada na figura, considerada uma das mais limpas e sustentáveis do mundo, é extraída do calor gerado pelo magma, pela circulação do magma no subsolo. Letra A, essa questão direta, não pelas erupções vulcânicas, explodir toda a usina, pelo sol que aquece as águas com radiação ultravioleta, nada a ver. D, isso acontece no mar, mas não tem nada a ver com geotérmica. Gel é terra, né? Energia geotérmica. Quer dizer o quê? Em português, calor da terra. Terra é gel. Térmico é calor. Seria o calor do interior da terra. Pelos detritos e cinzas vulcânicas, não. Tudo errado aqui, nem queima do carvão e combustíveis fósseis. Tem nada a ver. Geotermia, a energia citada aqui é a geotérmica. Aqui uma usina na Islândia, muito interessante da gente dar uma analisada. Está entre duas placas tectônicas. Aqui um geyser, no Wyoming, Estados Unidos. Aqui a maior usina geotérmica do mundo, está na Califórnia. E lá também tem fossa tectônica, tem placa tectônica em movimento. E aqui usam-se esgotos. Muito legal a ideia. Esgoto é jogado dentro dessa usina, então o calor da terra aquece essa água sai com pressão, e aí a usina gera um movimento de uma turbina que gera então energia elétrica, que vai para as casas. Então a ideia é sempre gerar movimento. Se eu falar de energia, aqui ó, movimentação de uma turbina, funciona da seguinte maneira. Aqui você tem chaminés, aqui dentro tem uma turbina enorme, tá, que vai girar com a pressão vinda da água. Então essa energia cinética de movimento vai gerar movimento, que vai gerar um ímã, que vai passar várias vezes por um fio condutor e vai gerar corrente induzida. Beleza?
Aqui um esqueminha básico da usina. Deixa eu dar um zoom aqui. Aqui você tem, tá em alemão, tá? Eu leio alemão. Água bombeada do fundo. Ela é bombeada para baixo também, injeção de água. Depois ela retorna para a superfície. Wasser em alemão é água. Então aqui você tem uma região de resfriamento dessa água. E aqui turbinas. Casa das turbinas. Então uma turbina que vai gerar movimento. Então essa água aquecida vai gerar movimento. Depois vai gerar energia elétrica. A lógica é essa, tá bom? Como que acontece isso? Bom, é um pouco complicado, mas a turbina, quando ela girar, ela tem ímãs que estão colados aqui à lateral. E na própria turbina, então vai ter uma passagem então com esse eletromagnetismo, então vai induzir, tem uma indução de corrente elétrica. Então você vai ter contagem de amperes aqui com ímãs, ajuda de eletroímãs e ímãs, tá? Que vão entrar em movimento e por diferença então de potencial, de voltagem e de campo magnético, essa variação no campo magnético, você tem então criação de energia elétrica. Campo magnético. Beleza? Bom, então, o que a gente vai ter aqui é uma experiência extremamente importante, tá? Os geysers. Aqui também um exemplo de geysers, que são águas aquecidas, tá? Muito interessante. É muito legal que vocês vejam isso, porque essa é a parte do Enem que mais vai pegar, energia e água. Agora vamos para outra questão. Despejo. Bom, deixa eu mandar um e-mail aqui, 2 minutos. Galera, continuando, perdoem pela demora, vocês podem pular aí, depois eu vou tirar isso do... o despejo de dejetos de esgotos domésticos industriais vem causando sérios problemas aos rios brasileiros. Esses poluentes são ricos em substâncias que contribuem para a eutrofização dos ecossistemas. Eutrofização é o aumento de nutrientes na água. Nutrientes na água. Então você vai ter um aumento de nutrientes que vão aumentar o quê? O número de
bactérias. Usando o aumento das bactérias. Esse é o maior problema. Então, ó, o aumento no número de bactérias. É aí que está o problema. Vamos lá. Contribui então para a eutrofização dos ecossistemas, que é o enriquecimento da água por nutrientes, que provoca um grande crescimento bacteriano, por fim pode promover escassez de oxigênio. Uma maneira de evitar a diminuição da concentração de oxigênio no ambiente é retirar, aquecer as águas dos rios, aumentar a velocidade. Se aumentar, eu vou matar os rios, aumentar a temperatura. Retirar o esgoto dos materiais ricos em nutrientes para diminuir a sua concentração nos rios. Verdadeiro. Essa é a resposta. Tirar os nutrientes da água. O esgoto. Cocô e xixi. Adicionar bactérias anaeróbias? Não. Vão piorar a qualidade da água. Substituir os produtos não degradáveis por biodegradáveis para que as bactérias possam utilizar os nutrientes. Bom, mas também vai gerar problema. Não pode ter excesso. Aumentar não vai ser nutrientes também. Aumentar a solubilidade dos dejetos do esgoto para que os nutrientes fiquem mais acessíveis às bactérias. Também não, tem que tirar os nutrientes. Tratar o esgoto. A palavra correta é tratar o esgoto. Beleza? Que maravilha. Aqui a gente vê o Rio Pinheiros tomando ATI. Acho que aqui é o Pinheiros e o Tietê, que vai dar origem lá ao Tietê. Aqui a gente vê esgoto, São Paulo. Aqui um tratamento, um ET, uma estação de tratamento de esgoto, chamado ET. Interessante, muito importante. Olha as caçambas de água, esses super reservatórios de água, tá? Questão fácil, direta, questão ligada ao ambiente, questão ambiental. Também é muito importante, tá? Continuando então a resolução da nossa questão. Sob pressão normal, agora a questão 58. Vamos lá. Sob pressão normal, ao nível do mar, a água entra em ebulição, ou seja, ela ferve. Temperatura de 100 graus Celsius. Tendo por base essa informação, um garoto residente em uma cidade litorânea fez a seguinte experiência. Colocou uma caneca metálica contendo água no fogareiro do fogão de sua casa. Quando a água começou a ferver, encostou cuidadosamente a extremidade mais estreita de uma seringa de injeção desprovida de agulha na superfície do líquido e erguendo o êmbolo. Então, ó, vamos lá. O que é êmbolo? Êmbolo, ele tirou essa parte, só ficou com essa aqui, ó. E o êmbolo é essa parte aqui que ele está tracionando. Toda essa região aqui que ele está tracionando, beleza? Então, o que a gente tem aqui considerando a extremidade da injeção desprovida de agulha na superfície do líquido, e erguendo o êmbolo da seringa, aspirou certa quantidade de água para seu interior, tapando-a em seguida. Verificando após alguns instantes que a água da seringa havia parado de ferver, ele ergueu o êmbolo da seringa, constatando intrigado que a água voltou a ferver após um pequeno deslocamento do êmbolo. Então, ó, se a gente estiver numa montanha, aqui no Rio, e lá na Suíça, a pressão atmosférica na Suíça é menor. Então, pressão atmosférica é menor, pressão ao nível do mar maior, igual a 1. Igual a 1. Então a pressão é muito alta. A pressão é alta no rio, ao nível do mar, no rio, por exemplo. Na Suíça você tem uma pressão menor. Então o que vai acontecer? A panela aqui, a mesma panela aqui, a nível do mar, ela vai ter uma pressão atmosférica tão grande, uma massa, um peso do ar muito grande por causa da massa, da gravidade. Então a gente tem uma questão importante aqui.
ao nível do mar, você tem então um problema para você ebulir. Então a água vai entrar em ebulição a 100 graus Celsius, temperatura de ebulição, tá? Agora aqui a temperatura de ebulição ela é menor, pode ser 95 graus Celsius, tá? Essa temperatura de ebulição menor tem relação com a pressão, certo? Então ela vai, se eu diminuir a pressão no êmbolo, olha o que ele falou, verificando após alguns instantes que a água se fervia. Como ele puxou o êmbolo, o que ele fez? Ele aumentou a área da seringa. É ou não é? Ele puxou o êmbolo mais para trás. Então ele fez o quê? Causou uma diminuição da pressão interna, certo? Causando então novamente a ebulição. Então a resposta é a letra D. Proporciona uma queda de pressão no interior da seringa que diminui o ponto de ebulição. Como eu falei, ó, na Suíça o ponto de ebulição é menor. Você tem um menor ponto de ebulição e aí você tem então um aumento da possibilidade de ferver a água, tá bom? Então quando você diminui a pressão, você diminui a temperatura de ebulição da água, tá? Isso é importante. Maravilha, vamos continuar aqui. Continuando, então a letra D. Ficou alguma dúvida? Eu vou ler todos. A. Considerando o procedimento anterior, a água volta a ferver porque o deslocamento fez uma queda da pressão. Como você tinha lá a seringa, um êmbolo desse tamanho, depois você puxou o êmbolo mais para trás, o que causou lá dentro? Uma queda da pressão aqui, ó. Aumentou o volume, por consequência diminuiu a pressão. Porque pressão, só para vocês relembrarem, é força por uma certa área. Se eu aumento a área, eu diminuo essa pressão. E aí, por consequência, eu tenho uma queda da pressão e diminuição da temperatura de ebulição. Vai ebulir mais rápido. A. Permite a entrada do calor do ambiente externo para o interior da seringa. B. Não. B. Provoca por atrito um aquecimento da água. Não tem muito atrito, está falando de atrito. C. Produz um aumento do volume. Não, diminuição do volume. Opa, peraí. Produz um aumento do volume que aumenta o ponto de ebulição. Não, aqui é o contrário, tá certo. Aumenta o volume, mas diminui o ponto de ebulição. Porque a pressão cai. Certo, pessoal? E é isso que acontece nas altas altitudes. Beleza. Então a água ferve lá na Suíça uma temperatura menor, professor? Isso. Vamos continuar aqui, meus queridos. Questão 59. As cidades industrializadas produzem grandes proporções de gases CO2, principal gás causador do efeito estufa. Isto ocorre principalmente no transporte, mas também em caldeiras industriais. Além disso, nessas cidades concentram-se as maiores áreas com solos asfaltados e concretados. Ilha de calor, que também vai aumentar o calor, que aumenta a retenção de calor, formando o que se conhece por ilha de calor. Tal fenômeno ocorre porque esses materiais absorvem o calor e o devolvem para o ar, sob a forma de radiação térmica. Eu estou falando da ilha de calor. Em áreas urbanas, devido à atuação conjunta do efeito estufa e das ilhas de calor, espera-se que o consumo de energia elétrica aumente. Energia elétrica vai aumentar, galera. Por quê? Uso de ventiladores, você vai precisar de ar-condicionado, você vai aumentar a quantidade de banhos, você vai abrir mais a geladeira. Então você vai aumentar devido a maior geração
de indústrias e residências. Principalmente o que? Ar-condicionados e ventiladores, né? Então, ó, veja, agora falando da Terra, a Terra é um sistema finito. Isso aqui é o chamado sistema Terra. No sistema Terra, a gente tem o que? A atmosfera, que circula a Terra, e a parte do globo, do planeta terrestre. Muito bem. O que a gente tem também, o que pode acontecer, é que a atmosfera ela vai acumular a energia vinda do Sol. Tá? O que vai acontecer? Toda essa energia que vai por metro quadrado, aqui ó, os 343 watts por metro quadrado, vão se acumulando na alta atmosfera. Quanto mais CO2 nós colocarmos na atmosfera, maior o efeito estufa, ou seja, de conservação de calor, aumento. Greenhouse é estufa, tá? Efeito estufa. The Greenhouse Effect. Já aprendendo inglês, é bom, né? Porque inglês é um diferencial em empresas hoje. Então é isso que acontece. E aqui tem já alguns prognósticos do que pode acontecer daqui 100 anos, quase, 90, 80 anos por aí. Então em 2030, aumento, ó, acredito que em 2099, certas áreas vão aumentar 10 graus. O Brasil, por exemplo, em média, vai aumentar 5 graus Celsius, que é catastrófico, tá? Hoje eu vou falar para vocês, hoje está fazendo 43 graus no Rio de Janeiro. Fez 35 graus ontem em São Paulo, que para nós não temos mar, é caso, nossa senhora, muito calor. No Rio, um verdadeiro forno, que não acontecia já há dezenas de anos, quase bateu recorde. Então tá aí, meus queridos, finalizamos esta belíssima aula e espero que todos vocês tenham gostado das explicações, levando a física ao dia a dia. Então a gente viu energia geotérmica, vimos o esgoto, o problema do aquecimento global, aquecimento das cidades. Então plantem grama nas calçadas, plantem árvores, diminuir o efeito. A árvore traz bicho, mas é melhor ter bicho do que calor, morrer de calor. E depois a gente tenta criar alguma solução para os animais também. Considerando o procedimento, e aqui física, questão de física ligada à pressão. Muito legal, espero mais uma vez que vocês tenham gostado, realmente. Essa é a nossa aulinha resumida, numa pagininha só. Está aqui Terra Vestibulares, Rodrigo Soma, Ciência e Tecnologia para um Brasil Melhor. Espero que vocês tenham gostado. Grande abraço, tchau, tchau.